Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos começar nossa jornada de conhecimento e oração com Deus, nosso Pai eterno, nosso caminho de luz. Amém? Começamos assim. O Evangelho do Reino é a boa nova que transforma corações, que liberta os cativos, que abre os olhos dos cegos e cura as feridas mais profundas da alma. Anunciar o Evangelho do Reino é mais do que uma missão. É um chamado divino que nasce no coração de Deus e ecoa nos corações daqueles que foram alcançados por sua graça. É um convite sagrado à dedicação plena, ao amor incondicional e à esperança que jamais morre, mesmo diante das tribulações mais intensas. Vivemos em um tempo em que o mundo clama por sentido, em que as pessoas se encontram sedentas por paz e aflitas em suas lutas diárias. Em meio a tanto sofrimento, o Evangelho do Reino resplandece como uma luz poderosa, guiando os passos dos que desejam encontrar uma direção verdadeira. Não falamos de um reino terreno, limitado pelas barreiras humanas, mas de um reino eterno, estabelecido pela soberania de Deus e manifestado através de seu Filho amado Jesus Cristo. Esse Evangelho nos chama a viver com propósito, com fé inabalável e com amor ardente por todas as almas. Quando Jesus iniciou seu ministério terreno, suas primeiras palavras foram: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele não anunciava um sistema religioso, tampouco pregava uma doutrina fria e ritualística. Ele proclamava um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. O anúncio do Evangelho do Reino exige de nós entrega, coragem e compaixão. É necessário abrir mão do ego, renunciar ao comodismo, deixar de lado as vaidades e colocar-se à disposição do Senhor como instrumentos de transformação. Anunciar o Evangelho do Reino é levar a esperança aos oprimidos, é abraçar com ternura os que choram, é caminhar ao lado dos rejeitados e erguer com palavras de vida aqueles que foram deixados à margem. É compreender que cada alma tem valor eterno, que nenhuma vida está além do alcance da graça divina e que todos, sem exceção, são convidados a participar da mesa do Rei. O amor de Deus não conhece limites, e a mensagem do reino é inclusiva, restauradora e profundamente transformadora. Há poder nas palavras que saem da boca do justo. Quando falamos do reino com convicção e paixão, os céus se movem, os corações se rendem e o Espírito Santo age com força invencível. A nossa missão não é convencer pela eloquência, mas testemunhar com fidelidade. O mundo precisa ver Cristo em nós. Precisa ouvir, por meio de nossas ações e atitudes, que o reino chegou, que ele está entre nós, que há redenção disponível e que o Senhor está de braços abertos para acolher os que vêm a ele com sinceridade. Muitos estão em sofrimento, em busca de consolo, em busca de direção, e esse clamor chega até os céus. E Deus responde por meio dos seus servos. Somos os mensageiros que levam a resposta de esperança. Não temos todas as soluções humanas, mas temos a mensagem que cura, que renova, que levanta. Temos a verdade que liberta. Temos a paz que excede todo o entendimento. Temos a luz que dissipa as trevas. E essa mensagem precisa ser anunciada com zelo, com fervor, com dedicação total. O Evangelho do Reino não é um discurso bonito ou um conjunto de ideias éticas. É vida, é transformação, é um reencontro com o Criador. É o retorno do filho pródigo à casa do Pai. É o abraço restaurador que quebra o peso do pecado. É o recomeço possível mesmo depois das quedas mais dolorosas. Quem anuncia esse Evangelho deve viver em constante conexão com o céu, pois só com o coração cheio do Espírito é possível transbordar amor sobre os outros. Mesmo que nos faltem forças, mesmo que a caminhada seja longa, mesmo que os desafios se multipliquem, o Senhor renova os que nele esperam. Ele fortalece os joelhos que vacilam, ele sustenta as mãos cansadas, ele acalma as tempestades interiores. E quando estamos firmes na rocha que é Cristo, nenhum vento contrário pode nos abalar. Anunciar o Evangelho do Reino não é tarefa fácil, mas é gloriosa, é obra de fé. É plantar sementes com lágrimas e colher frutos com júbilo. Deus nos chama para sermos cooperadores na construção de algo eterno. Cada palavra lançada com amor,
Cada gesto de bondade, cada ato de fé se soma no reino que não pode ser abalado. Não importa se somos grandes ou pequenos aos olhos humanos. No reino, o que importa é o coração disponível, é a obediência ao chamado, é o desejo sincero de glorificar a Deus com a vida. Quantas vidas ainda estão esperando por alguém que se levante com coragem e diga: Jesus te ama, a salvação para você, a vida abundante. Quantos estão no vale da decisão, precisando apenas de uma voz que os leve ao encontro do Rei? Nós somos essa voz. Somos luz do mundo, sal da terra, enviados por Cristo para brilhar onde há escuridão e trazer sabor onde tudo parece insosso. Não importa se nos encontramos em palácios ou em becos, em grandes multidões ou em conversas solitárias. O anúncio do Evangelho do Reino é eficaz em qualquer cenário. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Por isso, que jamais falte ousadia em nossos lábios, que jamais falte compaixão em nossos olhos, que jamais falte verdade em nossas palavras. O reino precisa ser anunciado com coragem e com amor, com humildade e com fervor. O nosso galardão não está neste mundo, mas no céu. O reconhecimento verdadeiro não vem dos homens, mas do Senhor que sonda os corações e conhece as intenções mais profundas. Quando pregamos com fidelidade, mesmo que não vejamos resultados imediatos, podemos descansar na certeza de que o céu está registrando cada esforço, cada lágrima, cada renúncia. Nada é em vão quando feito para a glória de Deus. Que possamos ser como Isaías, que ao ouvir a voz do Senhor perguntando: "A quem enviarei?", respondeu com prontidão: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Que a chama do Evangelho do Reino arda intensamente em nosso interior. Que sejamos cheios do Espírito Santo e impulsionados por esse amor que não se contém, que transborda. Que a nossa vida inteira seja uma proclamação do Reino. Que nossas ações falem tanto quanto nossas palavras. Anunciar o Evangelho do Reino é viver o Evangelho todos os dias. É perdoar quando há motivos para guardar rancor. É servir quando o orgulho grita para ser servido. É amar quando o mundo escolhe odiar. É ser ponte e não muro. É carregar a cruz com alegria, sabendo que o Rei nos espera com a coroa da vida. É caminhar entre espinhos com os olhos fixos na eternidade. É ter fé quando tudo parece incerto. É confiar quando os olhos não veem. É ser perseverante quando o desânimo tenta nos calar. Portanto, amados, sigamos com ousadia. Levantemo-nos como exércitos de paz, proclamadores da reconciliação, mensageiros da verdade que liberta. Não nos calemos diante das oportunidades. Cada encontro, cada conversa, cada instante pode ser o momento exato que Deus preparou para alcançar uma alma. Que sejamos sensíveis à direção do Espírito e fiéis até o fim. Porque o reino é real, o reino é eterno, o reino está próximo e o Rei está voltando. Que possamos encontrá-lo com as mãos cheias de frutos, com o coração ardente e com a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte. Que possamos ouvir naquele grande dia as palavras mais doces que um servo pode escutar. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém. Na base de tudo, o Evangelho simboliza o anúncio da redenção oferecida por Jesus, Cristo, proclamando a restauração do ser humano com Deus através de sua existência. Sacrifício e vitória sobre a morte. Tal mensagem, fundamental à vida cristã, vai além de ensinamentos. É um chamado para uma ligação renovadora com o Pai. Na base de tudo, o Evangelho simboliza o anúncio da redenção oferecida por Jesus Cristo, proclamando a restauração do ser humano com Deus através de sua existência, sacrifício e vitória sobre a morte. Tal mensagem, fundamental à vida cristã, vai além de ensinamentos. É um chamado para uma ligação renovadora com o Pai. O Evangelho do Reino, portanto, não é uma simples expressão religiosa, mas um testemunho vivo da presença divina entre nós. Ele clama por transformação, exige entrega e produz frutos eternos naqueles que o abraçam com fé sincera. Ao longo das Escrituras, vemos que a mensagem do Reino é marcada por compaixão, justiça, verdade e esperança. A boa nova do Reino de Deus
É a resposta ao anseio mais profundo da alma humana: estar em comunhão com seu Criador e viver segundo os seus propósitos. Essa mensagem poderosa não foi concebida para permanecer em silêncio ou ser contida entre quatro paredes. Ela é viva e ativa, destinada a ser compartilhada com ousadia e amor. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho são convocados a serem embaixadores do reino, portadores de luz em um mundo que muitas vezes caminha na escuridão. O chamado para anunciar o Evangelho não é restrito a ministros ou pregadores, mas é dirigido a todos que foram tocados pela graça de Deus. Cada palavra que brota de um coração alinhado com o céu carrega um potencial de mudança eterna. O Evangelho do Reino transforma vidas, cura feridas, liberta cativos e oferece novo sentido à existência. Ele reconstrói aquilo que foi destruído, resgata o que foi perdido e enche de paz os que estavam em guerra interior. Quem anuncia o Evangelho torna-se um instrumento da misericórdia divina, canal de esperança em meio ao caos. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, como afirma o apóstolo Paulo, e esse poder não se limita ao início da caminhada cristã, mas acompanha o crente em toda a sua jornada. Ele fortalece nos momentos de fraqueza, guia em tempos de incerteza e sustenta nos dias de tribulação. O Evangelho do Reino é firme fundamento, âncora segura para a alma e luz constante que aponta para o caminho da verdade. Não podemos tratar essa mensagem com negligência. Anunciar o Evangelho do Reino exige integridade, zelo e compromisso. Requer uma vida que reflita aquilo que se proclama. Não há Evangelho sem testemunho, nem reino sem transformação. Por isso, cada crente é chamado a viver de maneira digna da vocação que recebeu, sendo sal e luz onde estiver plantado. A grande comissão deixada por Jesus de ir e fazer discípulos de todas as nações é a expressão clara da missão do Reino. É mais do que pregar, é discipular, ensinar, acompanhar, amar. É viver o Evangelho com profundidade, permitindo que ele molde cada aspecto do ser. Essa missão só é possível com o auxílio do Espírito Santo, que capacita, direciona e impulsiona os servos de Deus a cumprirem o propósito divino com coragem e dedicação. É tempo de despertar para essa realidade. Muitos estão sedentos, por verdade, por paz, por direção. O Evangelho do Reino tem tudo isso e muito mais. Ele oferece uma nova identidade, uma nova perspectiva, uma nova esperança. E nós, como representantes desse reino eterno, devemos estar prontos para compartilhar essa verdade com compaixão e firmeza, com humildade e autoridade, sempre guiados pelo amor de Cristo. Nos dias de hoje, onde a desinformação e a desesperança se espalham com velocidade, a clareza da mensagem do reino se torna ainda mais essencial. O mundo precisa ver e ouvir o Evangelho vivido em sua forma mais pura, mais genuína. É necessário que sejamos testemunhas verdadeiras, não apenas com palavras, mas com ações concretas, com atitudes que reflitam a presença de Deus em nosso meio. O reino é real e está entre nós. Cabe a nós anunciá-lo com fé, ousadia e perseverança, sem jamais retroceder diante dos desafios. O Evangelho do Reino segue ecoando através das eras como uma convocação firme e contínua à transformação e à restauração de todas as coisas. Ele não se restringe ao passado, nem se limita ao futuro. Ele é presente e vivo, atuando no aqui e agora, moldando corações e redirecionando destinos. A proclamação dessa verdade transcende a retórica religiosa e penetra na alma, revelando que o reino de Deus está acessível e próximo àqueles que se abrem para recebê-lo com humildade e fé. A jornada de anunciar essa mensagem exige mais do que palavras eloquentes. Requer entrega, empatia e disposição para servir. O mensageiro do reino não é apenas alguém que fala, é alguém que vive de maneira coerente com aquilo que prega. Sua vida torna-se um reflexo do amor divino, um testemunho constante da bondade e da fidelidade de Deus. É nessa vivência diária que o reino se manifesta e impacta o mundo ao redor. Quando Jesus iniciou seu ministério terreno, ele não apenas declarou a chegada do reino, mas demonstrou sua realidade por meio de obras poderosas e gestos de compaixão.
curava os enfermos, libertava os oprimidos, acolhia os marginalizados. Essas ações não eram simples demonstrações de poder, mas expressões da natureza do reino, um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim, cada ato de bondade, cada palavra de ânimo e cada gesto de misericórdia tornam-se formas eficazes de proclamar esse reino eterno. A Igreja, como corpo de Cristo na Terra, é chamada a continuar essa missão com fervor e compromisso. Não podemos perder de vista a centralidade do Evangelho do Reino em nossa caminhada. Muitas vezes, as distrações deste mundo e os compromissos terrenos tentam nos afastar dessa verdade essencial. Contudo, é imperativo que mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé, que nos capacita a perseverar e a frutificar. A proclamação do Evangelho do Reino precisa ser marcada por sinceridade e discernimento espiritual. Em um tempo onde tantas vozes competem por atenção, a mensagem do Reino deve se destacar pela autenticidade e pela presença do Espírito. Não estamos apenas oferecendo uma filosofia de vida ou uma estrutura moral. Estamos revelando o caminho da salvação, a verdade que liberta e a vida abundante que só pode ser encontrada em Cristo. Por isso, cada crente deve ser fortalecido na palavra e conduzido pelo Espírito para que sua vida seja um espelho da graça de Deus. A oração, a meditação nas Escrituras e a comunhão com os irmãos são pilares que sustentam esse chamado. Quando permanecemos enraizados em Cristo, tornamo-nos canais de transformação no mundo. Agentes ativos do reino que não se conformam com a injustiça, mas trabalham com amor para restaurar o que foi quebrado. O Evangelho do Reino não promove o individualismo, mas a comunhão. Ele nos chama para viver em unidade, carregando os fardos uns dos outros e edificando-nos mutuamente na fé. Essa dinâmica de comunidade é fundamental para que o reino se manifeste com poder. Onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Onde há amor, ali está Deus. Portanto, a maneira como vivemos em relação ao próximo também é uma forma de proclamar o Evangelho. Em um mundo fragmentado por divisões, ódio e desesperança, o reino de Deus se apresenta como uma resposta divina e restauradora. Ele nos convida a sermos instrumentos dessa cura, portadores de boas novas que consolam os aflitos e revigoram os desanimados. O mensageiro do reino não desiste diante das dificuldades. Ele prossegue, movido pela certeza de que a semente plantada com fé e regada com oração produzirá frutos eternos. É necessário lembrar que anunciar o Evangelho do Reino não significa simplesmente repetir versículos ou frequentar templos. Trata-se de viver com integridade, de caminhar com retidão e de agir com justiça. É demonstrar na prática a diferença que Cristo faz na vida daquele que o segue. É abrir mão do egoísmo para servir com alegria. É estender a mão ao necessitado sem esperar reconhecimento. Essa missão é sublime, mas também desafiadora. Requer renúncia, perseverança e uma profunda dependência de Deus. Porém, é também uma jornada cheia de recompensas espirituais, de crescimento e de experiências profundas com o Senhor. A cada passo, Ele está conosco, guiando, fortalecendo e usando nossas vidas para glorificar Seu nome e atrair outros para Sua maravilhosa luz. A marcha continua, e o reino segue avançando por meio de cada coração que se dispõe a anunciar essa gloriosa verdade com coragem, amor e fidelidade. A continuidade do anúncio do Evangelho do Reino exige persistência e discernimento. Em um mundo onde muitas vozes se erguem com mensagens confusas, a clareza da palavra de Deus precisa ser proclamada com sabedoria e fidelidade. O servo de Cristo, ao se comprometer com essa missão, assume o papel de mensageiro da verdade em meio a tantas incertezas. Ele não caminha sozinho, pois o Espírito Santo é quem conduz, fortalece e capacita os que se dispõem a servir com integridade. Cada oportunidade de falar do reino é uma semente lançada em terreno fértil. Não sabemos o momento da colheita, mas confiamos naquele que dá o crescimento.
A proclamação do Evangelho não é tarefa baseada em mérito humano, mas fruto da graça que opera em nós e por meio de nós. Por isso, mesmo diante de resistências e oposição, o mensageiro permanece firme, alimentado pela convicção de que a verdade sempre encontrará espaço nos corações abertos. A mensagem do reino não está limitada a palavras ditas em púlpitos ou altares. Ela ecoa nas conversas simples, nas ações do cotidiano, no testemunho silencioso de uma vida moldada por Cristo. Anunciar o Evangelho é, muitas vezes, mais sobre ser do que sobre dizer. A coerência entre discurso e prática é uma das maiores ferramentas evangelísticas que alguém pode possuir. Quando nossas atitudes refletem os valores do reino, tornamo-nos cartas vivas, lidas por todos ao nosso redor. Em meio aos desafios da sociedade contemporânea, onde o individualismo, o materialismo e a incredulidade ganham espaço, o Evangelho do Reino surge como um chamado contracultural. Ele convida a um estilo de vida baseado no amor ao próximo, na generosidade, no perdão e na justiça. Tais princípios não são apenas ideais a serem admirados, mas realidades que devem ser vividas por aqueles que pertencem ao reino eterno. A formação de discípulos é parte essencial desse processo. Não basta comunicar a mensagem, é necessário acompanhar, ensinar, fortalecer. O Evangelho do Reino não se resume à conversão, mas se desenvolve na maturidade espiritual, na caminhada diária com Cristo. Cada novo discípulo é um agente multiplicador dessa verdade, chamado a também fazer discípulos e expandir a influência do reino em sua esfera de convivência. A Igreja, em sua missão coletiva, deve manter-se sensível às necessidades espirituais e sociais do mundo. O anúncio do Evangelho envolve tanto a proclamação quanto o cuidado. Alimentar os famintos, vestir os nus, visitar os enfermos, socorrer os aflitos. Essas ações revelam a face prática do reino. Não se trata de uma obra isolada, mas da manifestação contínua do amor de Deus através de seu povo, sendo sal da terra e luz do mundo. Nos ambientes onde a esperança foi abafada pela dor, o Evangelho do Reino brilha com mais intensidade. Ele restaura a dignidade, reacende sonhos e cura feridas emocionais profundas. Por isso, o servo do reino deve estar atento, com os ouvidos sensíveis à dor do próximo e com o coração disposto a agir com compaixão. O amor, quando vivido na prática, transforma ambientes e gera oportunidades para que a mensagem do reino seja compreendida de forma concreta. Não é raro que essa missão enfrente oposição. Muitos não compreenderão a entrega do servo, o zelo pela verdade, a dedicação ao próximo. No entanto, mesmo quando incompreendido, o proclamador do reino encontra consolo na presença constante do Senhor. Ele sabe que não trabalha em vão e que cada esforço, ainda que não reconhecido pelos homens, é visto e recompensado por Deus. Persistir nessa jornada exige fé sólida, esperança renovada e amor abundante. Requer também vigilância espiritual, pois os desafios internos são tão reais quanto os externos. O desânimo, a vaidade, o orgulho e a falta de perdão podem minar a eficácia do mensageiro. Por isso é essencial cultivar uma vida de santidade, de dependência constante do Espírito e de comunhão com a palavra. À medida que o Evangelho do Reino é anunciado com fidelidade, vidas são transformadas, comunidades são restauradas e o nome de Deus é glorificado. Essa é a missão que recebemos: proclamar com coragem e viver com autenticidade. O avanço do reino não depende de estruturas humanas, mas de corações rendidos ao Senhor, prontos para obedecer e dispostos a amar sem medida. E é por meio desses corações que a luz do reino continuará brilhando, até que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A proclamação contínua do Evangelho do Reino requer mais do que boa vontade. Exige constância, firmeza e um coração apaixonado por Deus e por vidas. À medida que os dias avançam, as necessidades espirituais da humanidade se tornam mais evidentes. As pessoas clamam por direção, por paz, por respostas que transcendam as
soluções passageiras do mundo. O Evangelho do Reino é essa resposta eterna, sólida e transformadora, que oferece vida verdadeira, propósito e reconciliação com o Criador. A presença do Reino se manifesta onde Cristo reina no interior do ser humano. Esse domínio não se impõe com violência, mas se estabelece com amor, verdade e justiça. Quando o coração é rendido a Deus, as estruturas internas começam a ser restauradas, as feridas são tratadas e a mente é renovada. Essa transformação individual reflete-se no coletivo, impactando famílias, comunidades, nações. Por isso, anunciar o reino é mais do que evangelizar. É levar o governo de Deus a todas as áreas da vida. Cada cristão é chamado a ser um porta-voz desse reino, não apenas com palavras, mas com ações que testificam a realidade do Evangelho. Ser embaixador do reino é assumir a responsabilidade de representar os valores do céu em meio a um mundo quebrado. Onde há injustiça, levar justiça. Onde reina a dor, ministrar consolo. Onde há trevas, resplandecer a luz. A missão é ampla e envolve todas as esferas da sociedade, desde os lares mais simples até os centros de decisão mais influentes. A urgência da mensagem do reino nos impulsiona a não adiar nossa obediência. Há vidas que esperam, há corações que anseiam por respostas, há pessoas que, sem saber, clamam por salvação. Cada oportunidade deve ser aproveitada com zelo e discernimento. Não sabemos quanto tempo temos, mas enquanto o dia ainda brilha, é tempo de trabalhar. Jesus mesmo declarou que deveríamos fazer as obras do Pai enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode mais atuar. A resistência ao Evangelho é real, mas não deve intimidar o mensageiro. A oposição, muitas vezes, é sinal de que a verdade está confrontando estruturas erradas. Jesus enfrentou rejeição, os apóstolos foram perseguidos, mas nenhum deles recuou. Eles sabiam que estavam investidos de uma missão maior, de um chamado que transcende o sofrimento momentâneo. Da mesma forma, hoje, devemos permanecer inabaláveis, confiando que aquele que nos chamou é fiel para cumprir sua promessa. A preparação do mensageiro é tão importante quanto a mensagem que ele carrega. A intimidade com Deus, a constância. Na oração, o estudo diligente das Escrituras e a prática da justiça são fundamentos inegociáveis. Um coração cheio de Deus transborda naturalmente a mensagem do reino. Não é possível conduzir outros à luz se ainda caminhamos em sombras. Por isso, a santificação pessoal é parte vital da missão. Deus busca instrumentos limpos e disponíveis para fazerem sua vontade. A linguagem do reino é compreendida por meio do amor. Ainda que se fale com eloquência, se não houver amor, a mensagem se perde. O amor genuíno é a ponte que conecta corações à verdade. Ele quebra barreiras, dissipa preconceitos, cura feridas antigas. Onde há amor, há espaço para transformação. Por isso, cada ação evangelística deve estar revestida de compaixão, de empatia e de humildade. Não anunciamos um reino de imposição, mas de redenção e graça. A esperança do reino é o combustível para continuar. Mesmo diante de desafios, perdas ou aparente estagnação, há uma certeza que nos move. O reino de Deus está avançando. Pode não ser visível aos olhos naturais, mas nos bastidores espirituais, grandes coisas estão acontecendo. Corações estão sendo tocados, vidas estão sendo salvas, cadeias estão sendo quebradas. A palavra nunca volta vazia, ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. O impacto do Evangelho do Reino é profundo e duradouro. Não se trata apenas de melhorar circunstâncias temporárias, mas de alterar destinos eternos. Quando alguém encontra Cristo, tudo muda. O vazio é preenchido, a culpa é perdoada, a identidade é restaurada. E esse milagre precisa ser compartilhado com o mundo. Não podemos reter a boa nova. Fomos alcançados para alcançar outros. Somos luz para iluminar, somos sal para preservar. Essa missão continua. O céu ainda está aberto, o Espírito ainda está sendo derramado, a colheita ainda é grande. Cabe a nós dizer, eis-me aqui, com disposição e entrega.
Cada passo dado em fé, cada palavra lançada com esperança, cada gesto realizado com amor, tudo isso contribui para a expansão do reino. E enquanto houver fôlego em nós, que a nossa vida seja uma proclamação constante de que o reino de Deus está entre nós, operando com poder, graça e verdade. Ao longo desta jornada de fé, reflexão e entrega, vimos que anunciar o Evangelho do Reino não é apenas uma missão pontual, mas um estilo de vida moldado pelo amor de Deus e pelo desejo ardente de ver vidas transformadas por essa verdade eterna. O que começamos a compreender com as palavras iniciais se desenvolveu em uma rica meditação sobre a natureza do reino, seu impacto na vida humana e a urgência de proclamá-lo com zelo, coragem e compaixão. O Evangelho do Reino não é uma ideologia, nem uma religião, entre outras, mas a manifestação da vontade de Deus para a humanidade. Ele é o anúncio de que existe um Rei justo, amoroso e misericordioso que deseja restaurar todas as coisas. Essa restauração começa dentro de nós, no íntimo do nosso ser, e se estende como ondas que tocam famílias, cidades, povos e nações. A mensagem de Jesus não foi apenas para os que estavam ao seu redor há 2000 anos. Ela atravessa o tempo e chega até nós com a mesma força e autoridade. Ao falarmos do reino de Deus, falamos de um governo que não se baseia em poder humano, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É um reino que não se impõe, mas se oferece. É um reino que não oprime, mas liberta. Quando o proclamamos, levamos esperança onde há desespero, cura onde há dor, reconciliação onde há separação. Esse reino está próximo, está entre nós, e está dentro daqueles que o recebem com fé e humildade. Percebemos que cada palavra de Jesus tinha como objetivo nos reconduzir ao Pai. Suas parábolas revelavam os mistérios do reino de maneira acessível, suas ações manifestavam a compaixão divina, e sua cruz revelou o caminho pelo qual podemos entrar nesse reino, por meio da graça. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas de vitória. Nela, o Rei dos Reis venceu o pecado, a morte, e nos abriu um novo e vivo caminho. Entender isso é o início de uma transformação profunda. Não é possível permanecer o mesmo depois de experimentar a realidade do reino. E uma vez transformados, somos impulsionados a compartilhar com outros. O Evangelho do Reino nos compele a ir além das palavras e abraçar a missão com toda a nossa vida. Somos chamados a viver de forma íntegra, a servir com alegria, a amar sem medida. Isso é anunciar o reino. A caminhada com Cristo nos leva a perceber que cada detalhe da nossa existência pode ser uma ferramenta para a glória de Deus. Desde os momentos mais comuns até os mais extraordinários, tudo pode ser usado para apontar para o Rei. O trabalho, a família, os relacionamentos, o sofrimento e até as vitórias, tudo pode refletir o caráter de Deus. E quando permitimos que o reino governe cada área, a luz de Cristo brilha de maneira autêntica e transformadora. A responsabilidade de levar essa mensagem não repousa apenas sobre pastores ou evangelistas, mas sobre todos que foram alcançados pela graça. O reino se expande por meio de corações disponíveis, que dizem sim ao chamado divino. Muitas vezes, uma simples palavra, um gesto de amor ou uma atitude coerente com os ensinamentos de Jesus pode abrir portas que pareciam fechadas. O Espírito Santo guia cada passo daquele que se dispõe a ser canal da Boa Nova. Também aprendemos que essa proclamação exige coragem. O mundo moderno, com suas ideologias e valores distorcidos, frequentemente se opõe ao reino. Mas como aprendemos com os profetas, com os apóstolos e com o próprio Cristo, a verdade permanece, mesmo quando contestada. A fé que professamos não é baseada em conveniências, mas em convicções profundas. E essas convicções nos dão força para avançar, mesmo diante das adversidades. O Evangelho do Reino transforma a forma como enxergamos o mundo e as pessoas. Passamos a ver com os olhos de Deus, a ouvir com seus ouvidos, a amar com seu amor. Aquilo que antes era motivo de divisão se torna oportunidade de reconciliação. Aquilo que era motivo de medo se transforma em fé. E tudo isso não vem de nós mesmos,
mas do Espírito que habita em nós. Somos apenas vasos, mas Ele é o oleiro que molda e enche com sua glória. Ao longo de toda essa mensagem, uma verdade permanece evidente. O reino de Deus vale mais do que qualquer tesouro. Como o homem da parábola que encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo para possuí-la, somos convidados a fazer do reino nossa prioridade. Isso exige renúncia, mas também traz a maior recompensa: viver em comunhão com o Rei, aqui e na eternidade. Em cada página dessa jornada, fomos conduzidos à reflexão sobre a urgência de viver o Evangelho em sua plenitude. Não há mais tempo para neutralidade espiritual. O mundo anseia por respostas e nós conhecemos a verdade. É tempo de levantar a voz, de erguer as mãos, de caminhar com firmeza. O tempo é agora, o reino está avançando e cada um de nós tem um papel nesse avanço. Por isso, se você chegou até aqui e foi edificado por essa mensagem, eu te convido. Se inscreva no canal para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Curta o vídeo como forma de espalhar o amor de Deus. Ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos que edificam a alma. Comente com uma palavra de fé ou contando como essa mensagem tocou você. E compartilhe com quem precisa ouvir palavras de esperança. Que a luz de Cristo resplandeça em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Em meio aos desafios da vida, encontramos força, direção e esperança na palavra de Deus. Este vídeo é um convite para refletirmos sobre exemplos inspiradores de fé, coragem, obediência e transformação. Isso mostra que, mesmo em tempos difíceis, o agir de Deus permanece constante e poderoso. Que esta mensagem toque profundamente seu coração e renove seu espírito. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos que fortalecem a sua caminhada com Deus. Deixe nos comentários uma palavra de fé ou compartilhe como esta mensagem falou ao seu coração. Compartilhe com quem você ama e precisa ouvir essa mensagem hoje.